Vamos lá, meus amigos, partindo agora para Direito Processual do Trabalho, os temas quentes aqui que nós separamos para você que vai fazer a prova de amanhã. Domingão vai ser o seu super dia, o dia que você vai arrebentar na prova da OAB. E nós estamos hoje aqui com essa super aula, com esse aulão de temas quentes de todas as disciplinas. Terminamos agora a super aula do monstro Pedro Lenza, o maior e melhor professor de Direito Constitucional do Brasil. E agora vamos, e olha a responsabilidade, vamos comigo de Direito Processual do Trabalho. E uma notícia boa, a primeira notícia boa, eu sei que pelo horário já está pintando aquela fome, a notícia que vale a pena, anote aí, depois da minha aula vem o intervalo do almoço. O almoço será, o intervalo será de 11h45 até às 13 horas. Mas aí, recomendação minha, 13 horas em ponto esteja aqui, porque aí vem Carla Romar com Direito do Trabalho, você não pode perder um segundo sequer. Ok, meus amigos, temos mais recados aqui da produção, a nossa fichinha de sempre. Vamos aqui, ó, produção pedindo para quem estiver assistindo aula, tirar foto, marcar o Saraiva Aprova lá no Instagram, o @Saraiva Aprova. Então, veja lá a aula, clique, tire aquela foto e marque a gente para a gente saber que você está realmente estudando, de onde você está estudando. Depois, ó, todos os materiais da maratona já foram enviados ao longo dos dias aqui, ao longo da semana. Nós estamos hoje no sabadão fechando a semana de maratona, de revisão, de aulas. Então, ao longo desses dias, todos os materiais já foram encaminhados. Não recebi algum deles, o que eu faço? Ó, entra lá no chat do YouTube, peça para que enviem para você, entre em contato com a nossa equipe que está atenta lá no chat do YouTube. É só falar aí que daqui a pouco vocês terão a resposta. E aviso importante, ó, depois do almoço vem a Carla Romar com Direito do Trabalho, mas num outro link. As aulas da tarde serão em outro link diferente do atual, mas não se preocupe porque na descrição do vídeo aqui tem o link para você assistir às aulas depois do almoço. Então não permaneça depois da minha aula nesse link, abra o outro às 13 horas, mas está na descrição do vídeo aqui e estão colocando também no chat do YouTube. Perfeito, meus amigos, dados os recados, podemos iniciar aqui. Teremos 40 minutos com essas dicas quentes aqui, os assuntos com maior possibilidade de serem cobrados, aqueles ali que a gente aposta tendo em vista as estatísticas de questões passadas. Vendo as questões passadas, nós sabemos o que a FGV mais cobra, como, por exemplo, pontos relacionados à execução, partes e procuradores, recursos. Então, a gente vai verificar alguns deles aqui. E é claro, a gente percebeu que nas últimas provas, vários aspectos relacionados à reforma trabalhista foram cobrados. Então, nós encaixamos nesses assuntos aqui pontos relevantes da reforma trabalhista. Então, vamos iniciar primeiro aqui, ó, quem quiser anotar, me seguir ali no Instagram, @prof. Bruno Klippel. Então, primeiro ponto aqui que eu trago, vamos ficar na tela ali, primeiro ponto que eu trago desses temas quentes, dessas dicas quentes aqui, custas processuais. Artigos 789 e 790 da CLT. O que nós temos aqui de importante, pessoal? Nós sempre tivemos um valor mínimo de custas processuais. Você sabe que as custas são calculadas num determinado percentual. Esse percentual é de 2%.
2% que podem ser com base no valor da condenação, que é o que geralmente acontece, valor da causa, valor do acordo, situações mais comuns. Esses 2%, eles são calculados, mas nós temos que atentar primeiro para um valor mínimo de custas. Pode ser que você tenha uma condenação pequena, faça o cálculo dos 2% e apure, por exemplo, R$ 8. Pô, será que nós teremos custas de R$ 8? Não. Mesmo que o cálculo dos 2% dê 6, 8, 10 reais, o valor das custas será de pelo menos R$ 10,64. Então este é o valor mínimo das custas. Muito cuidado porque você vai fazer o cálculo, vai aparecer R$ 8, a letra A será R$ 8. A letra B de Bruno, R$ 10,64. Marca 10,64, B de Bruno e acerte essa questão. Este é o valor mínimo. Só que vamos lá, nós nunca tivemos valor máximo de custas. Ah, eu vou calcular 2% de não sei quantos milhões, eu poderia ter ali tranquilamente R$200 mil de custas, R$100 mil de custas. Eu não tinha, até a reforma trabalhista, um valor máximo a ser apurado. A reforma trabalhista trouxe esse valor. Só que este valor, diferentemente do mínimo, ele não está expresso em reais. Eu não tenho não sei quantos mil reais como valor máximo. Não. O que você vai lembrar no dia da prova é que foi utilizado o parâmetro do limite dos benefícios do regime geral de previdência social, ou seja, o limite dos benefícios do INSS. O INSS tem um limite, que é o teto dos benefícios, e o valor máximo de custas leva em consideração 4 vezes esse valor. Se a gente for fazer as contas, não interessa, mas só por uma curiosidade, se a gente for fazer contas, vai dar ali algo por volta de R$ 23. Seria mais ou menos o valor máximo das custas, R$ 23 mil. Você não precisa fazer essa conta, não precisa se preocupar com o valor para a sua prova de amanhã. O que você vai lembrar é que o valor máximo é de 4 vezes o limite dos benefícios do regime geral de previdência social, que é o nosso INSS. Então, o valor mínimo de R$ 10,64, valor máximo de 4 vezes esse limite, esse teto do INSS. Ok, pessoal? Então, muito cuidado com esses pontos, esses artigos que foram alterados. Depois, o que eu vou destacar para vocês? Justiça gratuita. Justiça gratuita sempre foi um ponto importante e a reforma trabalhista também alterou tanto o parágrafo 3º quanto o parágrafo 4º deste artigo 789 para falar quem tem direito a essa justiça gratuita. Vamos falar o seguinte. Primeiro, houve a mudança também ali do parâmetro para saber quem tem direito à justiça gratuita. Quem seria pobre nos termos da lei. Até a reforma trabalhista, parâmetro era o salário mínimo. Não se usa mais esse parâmetro. Não se fala mais em tantos salários mínimos, nada disso. Novamente, nós vamos adotar como parâmetro o limite dos benefícios do regime geral de previdência social. Só que aí vamos ver. O parágrafo 3º fala que quem tem direito é aquele que recebe até 40% desse limite dos benefícios. Ali, por curiosidade, daria mais ou menos uns R$ 2.200, mas por curiosidade. Então, quem recebe até 40% do limite dos benefícios do regime geral de previdência social, presumidamente, não tem condição financeira, não pode gastar com o processo e aí a ele será deferido essa justiça gratuita, ok? Só que nós podemos ter pessoas que ganham mais. Apesar de ganharem mais que os 40%, continuam sem ter a possibilidade de gastar quantia com o processo. Ou seja, continuam com aquela ideia de hipossuficiência financeira. Eu recebo mais do que os 40%.
mas tenho a renca de filhos. Como é que eu faço para conseguir o benefício da justiça gratuita? Pelo parágrafo 4º, nós vamos ali comprovar essa hipossuficiência. O parágrafo 4º do artigo 789, ele se dirige a essas pessoas que recebem mais e que não possuem condição financeira, falando que elas devem comprovar. Só que aí um detalhe. Quando você fala que a parte deve comprovar, você pode começar a pensar em documentos, então ela vai juntar documentos, vai trazer ali contra-cheque, vai trazer isso, aquilo outro. Não. A comprovação vai se dar através de declaração de pobreza ou declaração de hipossuficiência. Então a comprovação, na verdade, é através de declaração. E isso consta na súmula 463 do TST. Súmula 463 do TST, que vai tratar aqui dessa comprovação através de declaração de pobreza. Então, nos termos da súmula, a pessoa física, ou seja, a pessoa natural, comprova através de declaração. Uma curiosidade, a própria súmula fala na justiça gratuita para pessoas jurídicas, para as empresas. Então, a empresa também pode estar numa situação financeira ruim que justifique a concessão do benefício da justiça gratuita? Sim. Mas como é que ela vai comprovar? Aqui nós temos uma grande diferença. A pessoa jurídica, ela não comprova por mera declaração dos seus sócios, não. Aqui nos termos da súmula 463, a pessoa jurídica tem que comprovar documentalmente essa situação de hipossuficiência. Então, aqui eu tenho que trazer documentos da pessoa jurídica que comprovem a situação de miserabilidade. Ok? Ainda, em relação a esse ponto, concessão de ofício ou a requerimento a qualquer momento e grau de jurisdição. Vejam que geralmente a parte requer. Eu vou à Justiça do Trabalho e vou requerer o benefício da justiça gratuita. Só que pode ser que esse benefício seja concedido de ofício. Eu não requeri, o juiz verificou que eu me enquadro naquela situação, ele deferiu sem pedido, sem requerimento. Pode ser a qualquer momento do processo, em qualquer grau de jurisdição. Já que o estado financeiro da pessoa pode mudar ao longo do processo, vamos pensar que durante o primeiro grau de jurisdição, aquela determinada pessoa, aquele reclamante, não se enquadrava nos requisitos ali legais. Passou a se enquadrar anos depois, quando o processo estava em grau recursal. O desembargador, por exemplo, o ministro do TST vão poder deferir de ofício? Também. Eu poderei requerer perante o TRT e perante o TST essa concessão? Também. É a qualquer tempo e grau de jurisdição. Perfeito, meus amigos? Depois, vamos para uma nova tela aqui. Exceção de incompetência. Exceção de incompetência é daqueles temas de extrema relevância. A exceção de incompetência, ela sempre foi muito importante no dia a dia da Justiça do Trabalho e passou a ser mais importante ainda para a Justiça do Trabalho e para o exame da OAB a partir da reforma trabalhista. Por quê? Este artigo 800 que está na tela, ele foi substancialmente alterado. Ele foi muito alterado. Digo que ele foi praticamente todo alterado. E a partir do momento que ele teve essa alteração aqui bastante generosa, ele voltou a ser importante para as bancas. Pode ser que a banca queira saber se você lembra, se você está por dentro de todas essas alterações. Vamos lá. Primeiro, exceção de incompetência. Falou em exceção de incompetência, você vai lembrar do quê? Você vai lembrar de competência territorial, local do ajuizamento da ação. E aqui no processo do trabalho você vai lembrar das aulas lá
na graduação, as aulas aqui do Saraiva, a prova e vai perceber que a ação trabalhista deve ser ajuizada no local de prestação dos serviços. Não me importa, e você sabe disso, não me importa o local da contratação, local do domicílio, local da sede da empresa, nada disso me importa. Eu tenho que ajuizar a ação no local da prestação dos serviços. Pois bem, eu não ajuizei no local da prestação de serviço. Por comodidade, sabe o que eu fiz? Eu ajuizei no local do meu domicílio. O local da prestação de serviço estava longe, né? Eu tenho domicílio em Vitória, no Espírito Santo, trabalhei em Belém do Pará. Eu falei, eu sei que eu deveria ir lá para Belém do Pará e lá ajuizar, mas por comodidade eu vou ajuizar em Vitória. A empresa vai ser notificada e poderá apresentar a exceção de incompetência. Poderá apresentar pedindo para que o processo seja remetido para Belém do Pará. A gente sabe o seguinte, que existe um prazo para apresentação da exceção. Eu já vou lembrar com vocês. Existe um prazo para apresentação da exceção. Se o reclamado não apresentar essa peça de defesa no prazo legal, haverá prorrogação da competência. E aí, o processo que está em Vitória, no Espírito Santo, não sairá mais de lá. Se o reclamado, portanto, não apresentar a exceção de competência no momento adequado, ele não poderá mais discutir acerca do local do ajuizamento. A ação que não deveria, no primeiro momento, ter sido ajuizada em Vitória, vai ali continuar para o resto da vida dela, ok? Mas, Bruno, de acordo com o artigo 800, qual é o momento de apresentação? Que é o primeiro que eu coloco na tela ali para vocês. Qual é o momento de apresentação da exceção? Muito cuidado para você não falar que é junto com a contestação, porque não é mais. Não é mais junto com a contestação. Vejam que agora eu vou apresentar a exceção antes da contestação. Ao receber a notificação e perceber que a ação não foi ajuizada no local correto, eu tenho 5 dias para apresentar a exceção. Eu só vou apresentar a exceção nesse primeiro momento. Eu nem estou preocupado em redigir contestação, nada disso. Em 5 dias do recebimento da notificação, eu vou apresentar a exceção de incompetência, só aquela peça, que é uma peça relativamente simples de ser redigida. Ponto. Apresentei em 5 dias a exceção de incompetência. O que vai acontecer aqui? O processo principal vai ficar suspenso, paralisado, e nós vamos iniciar um procedimento da exceção. É um procedimento, obviamente, em contraditório. Como é que nós vamos exercer o contraditório aqui? O recipiente, em 5 dias a contar da exceção, a contar da notificação, apresentou a exceção. Vou intimar o excepto para apresentar defesa em 5 dias. Se a gente comparar com a redação anterior, a gente vai ver que esse prazo foi aumentado. Antes, nós tínhamos um prazo maluco de 24 horas improrrogáveis. Agora nós temos 5 dias. Óbvio, se o recipiente teve 5 dias para apresentar a exceção, o excepto tem 5 dias para apresentar a sua manifestação. E aí um detalhe importante para a gente aqui, que sempre foi importante para o processo de trabalho, que sempre foi importante para a prova da OAB. Decisão. O Poder Judiciário, o Juiz do Trabalho vai julgar. A Vara do Trabalho de Vitória vai decidir a exceção de incompetência, dizendo se mantém em Vitória, se remete para Belém do Pará. Essa decisão, ela é importante porque, dependendo do seu conteúdo, caberá ou não recurso de imediato. Por quê? Apesar de ser uma decisão interlocutória, a decisão interlocutória é um pouco diferente. A gente sabe que, regra geral, não cabe recurso de interlocutória, mas essa daqui pode caber por entendimento do TST. E eu já vou passar qual é esse entendimento para vocês. Então vamos imaginar o seguinte, o Juiz do Trabalho de Vitória
julgou improcedente a exceção e manteve o processo em vitória. Cabe recurso de imediato? Não, não cabe recurso de imediato. Vamos para aquela regra geral da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Agora, o juiz do trabalho de Vitória julgou procedente a exceção e mandou para Belém do Pará. Cabe recurso de imediato? Sim. Súmula, anotem, 214, a linha C do TST. Súmula 214, a linha C do TST, cabe recurso de imediato. Por que cabe recurso de imediato? Porque mandou para uma vara do trabalho vinculada a outro TRT. Mandou para uma vara do trabalho vinculada a um TRT distinto. TRT Espírito Santo é o 17ª região. TRT Pará, é Pará e Amapá, 8ª região. Quando eu mando para uma vara do trabalho vinculada a um TRT distinto, cabe recurso. Se eu tivesse mandado para uma vara do trabalho, por exemplo, de Cachoeiro do Itapemirim, se tivesse saindo da vara do trabalho de Vitória, indo para a vara do trabalho de Cachoeiro do Itapemirim, que é a terra do rei Roberto Carlos, 3 horas lá de Vitória. E aí, caberia recurso de imediato? Não. Uai, por que cabe quando manda para Belém, não cabe quando manda para Cachoeira? Porque Cachoeira e Vitória são vinculados ao mesmo TRT. E só cabe quando eu mando para a vara vinculada a um outro TRT, que seria o exemplo de Belém do Pará. Ok? Tranquilo? Então, muito cuidado aqui com este tema, com esse artigo 800 da CLT. Depois, meus amigos, ausência das partes em audiência. Isso sempre foi importante, objeto de reforma trabalhista também. Nós sabemos o que acontece quando as partes não comparecem à audiência. A gente tem aquela audiência una, marcada para hoje, às 2 da tarde. 14 horas a audiência marcada. Nós sabemos, isso consta no artigo 844 da CLT, que se o reclamante falta, eu tenho arquivamento do processo. Se o reclamado falta, eu tenho revelia. Se ambos faltam, eu tenho arquivamento do processo. Essa terceira situação não consta explicitamente no artigo 844, mas é entendimento unânime aqui. Então, se o reclamante falta, eu tenho arquivamento do processo, que é a extinção sem resolução do mérito. Se o reclamado falta, eu tenho revelia. E se ambos faltam, eu tenho arquivamento. Olha um detalhe aqui. Quando eu tenho o arquivamento, pela ausência do reclamante, ele é condenado ao pagamento de custas processuais. Então, nós vamos condená-lo ao pagamento de 2% do valor da causa. Como houve o arquivamento, a extinção sem resolução do mérito, eu vou pegar o valor da causa como um parâmetro para calcular o valor das custas. Vejam que o processo foi finalizado, foi extinto por culpa dele. Por isso que ele será condenado ao pagamento das custas. E aí nós vamos para pontos importantes da reforma trabalhista. Primeira pergunta: se ele for beneficiário da justiça gratuita, ele é condenado ao pagamento das custas? Cuidado, ele é. Cuidado, ele é. A gente tem mania de pensar que o beneficiário da justiça gratuita não é condenado a pagar nada. Reforma trabalhista disse que ele é. Ele é beneficiário da justiça gratuita, ele será condenado ao pagamento de custas processuais. Nós tínhamos um salvo que foi trocado, foi substituído por um ainda. Então, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ele é condenado. Só que ele tem o prazo de 15 dias a contar daquela audiência para justificar a ausência. Às vezes ele tem uma justificativa plausível para não ter comparecido, então ele tem 15 dias para justificar. Justificou, foi aceita aquela justificativa pelo juiz do trabalho, isenta do pagamento de custas. Não justificou ou a justificativa não foi aceita, continua sendo condenado, continua condenado. E o importante, este valor que ele foi condenado, ele tem que pagar para ajuizar a ação novamente.
Ele só vai poder ajuizar a nova ação se comprovar o pagamento daquelas custas. É uma condição ali para o ajuizamento de nova ação. Perfeito, galera? Então, muito cuidado com este artigo 844. Ele também sofreu outras mudanças, como, por exemplo, revelia. Dê uma lida no parágrafo 4 para ver quando que nós não teremos os efeitos da revelia. Pode ser que o réu não tenha comparecido, mas não haja ali a produção de efeitos da revelia. Ou porque o outro réu apresentou defesa, ou porque eram direitos indisponíveis. Vale a pena dar uma lida no parágrafo 4º. E o parágrafo 5º também. O parágrafo 5º vai falar que serão aceitos os documentos e a defesa ali que já foram apresentados. Eu não preciso retirar, não preciso desentranhar aqueles documentos. Os documentos e a defesa podem ser aceitos, continuarão no processo. Isso consta no parágrafo 5º do artigo 844. Perfeito? Na sequência, o que eu destaquei para vocês aqui, ó? Desconsideração na tela, desconsideração da personalidade jurídica, artigo 855-A da CLT. Se você perceber, se você der uma lida nesse artigo 855-A, você vai ver que ele é pequeno. Por quê? Na verdade, ele não trata do procedimento. Ele remete ao procedimento lá do CPC. Comece a ler o 855-A, que você vai ver que ele fala para aplicar o procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do CPC. Ok, mas nós temos aqui um parágrafo fundamental, um parágrafo que vai tratar da possibilidade de interposição de recurso da decisão de desconsideração da personalidade jurídica. Você queria a desconsideração, o juiz indeferiu. Ou então o juiz deferiu a desconsideração e te trouxe para a execução na qualidade de sócio. Óbvio que a parte prejudicada pela decisão, ou que indefere ou que concede, vai querer saber sobre a possibilidade de interposição de recurso. E aí, dá para recorrer da decisão proferida na desconsideração da personalidade jurídica? Se cabe recurso, que recurso utilizar? Vejam bem, vai depender do momento em que essa decisão foi proferida. Pelo seguinte, ela pode ter sido proferida no processo de conhecimento. Não é tão comum, mas pode, está previsto em lei. O juiz, no processo de conhecimento, pode analisar ali o pedido sob desconsideração e conceder ou negar. Se a decisão tiver sido proferida no processo de conhecimento, não caberá recurso de imediato. Por quê? Nós vamos entrar naquele conceito básico de que se trata de uma decisão interlocutória e na qualidade de uma decisão interlocutória ela é irrecorrível de imediato. Então foi proferida no processo de conhecimento irrecorrível de imediato. Espere. Espere ser proferida a decisão final, espere ser proferida a sentença, da sentença você vai interpor o recurso ordinário. Agora, essa é fácil. Se ela tiver sido proferida, ou seja, se a decisão tiver sido proferida no processo de execução, que é o que geralmente acontece, de decisão na execução, você pode recorrer? Sim. Qual é o recurso que você vai interpor da decisão proferida no processo de execução? Tem um recurso, lembra? Tem um recurso que cabe de decisão na execução. Qual é? Lembra aí, agravo de petição. Falou, meus amigos, em decisão na execução, lembrou de agravo de petição. Foi proferida a decisão na execução, agravo de petição. Então essa daqui é uma das hipóteses clássicas. Claro o seguinte, que esta decisão pode ter sido proferida em grau recursal, em grau ali de tribunal. Se tiver sido proferida pelo relator, caberá o quê? Agravo interno. Se ela foi proferida pelo relator, agravo interno, porque eu tenho uma decisão monocrática. Então eu vou observar o momento.
Foi no processo de conhecimento, não cabe recurso, decisão interlocutória. Foi no processo de execução, agravo de petição. Foi em sede de tribunal pelo relator, agravo interno. É isso, principalmente, que eu quero que vocês levem para a sua prova de amanhã, caso a FGV traga aqui esta questão. Ok, pessoal? Muito cuidado com isso daqui. Depois, ó, início da execução. Início da execução, artigo 878 da CLT. O que nós temos aqui, pessoal, sobre início da execução? O que eu tenho no artigo 878? Primeiro, no processo do trabalho, a execução sempre foi iniciada de ofício, ou seja, sem requerimento, pelo próprio juiz, sem pedido de ninguém. Só que agora não é assim. O artigo 878 da CLT diz que o juiz só vai iniciar de ofício o processo de execução se a parte estiver sem advogado. Ou seja, se ela estiver se utilizando do jus postulandi. Então nós vamos ligar o artigo 878 ao jus postulandi de forma a dizer que o juiz só começa o processo de execução de ofício se a parte não tiver advogado, se a parte estiver com o jus postulandi. Ok, pessoal? E aí vejam, pode ser que eu esteja com advogado. Então eu fui à Justiça do Trabalho com advogado. Se eu não fizer o pedido para início da execução, o juiz fica lá de braços cruzados. Está lá o juiz, de braços cruzados. Uai, juiz, não vai iniciar de ofício a execução? Não, o Bruno tem advogado, ele tem que requerer. E aí, de braços cruzados ele está, de braços cruzados ele continua, o tempo vai passando, o advogado do Bruno não requer o início da execução, os dias vão passando, os meses vão passando, chego a 2 anos. O processo ficou parado 2 anos, por culpa do Bruno, que não requereu o início da execução. Se o processo ficar parado por 2 anos aqui no processo de execução, se ele na execução ficar parado por 2 anos por culpa da parte que não realizou uma conduta que deveria realizar, o que vai acontecer? O que nós vamos reconhecer, meus amigos? Prescrição intercorrente. Nós vamos buscar lá no artigo 11A da CLT a informação acerca da prescrição intercorrente. Nós vamos reconhecer a prescrição intercorrente em virtude dessa inércia da parte. E sendo reconhecida a prescrição intercorrente, eu não poderei mais executar. Ou seja, a única forma de eu receber é o pagamento voluntário. Eu vou ficar com aquela sentença no papel, linda, falando que eu tenho ali não sei quantos R$1.000 de direito de receber, mas eu não vou conseguir mais executar, porque já foi reconhecida essa prescrição intercorrente. E olha o detalhe, no caso aqui, como eu tenho advogado, o juiz não pode iniciar de ofício a execução, mas ele pode de ofício reconhecer a prescrição intercorrente, não confunda isso. Se eu tenho advogado, o juiz não pode iniciar de ofício a execução, mas ele pode reconhecer de ofício a prescrição intercorrente e extinguir o meu processo. Ok, pessoal? Depois, olho na tela, aqui que eu coloquei, ó, nomeação de bens a penhora, artigo 882 da CLT. Esse dispositivo, ele passa a falar explicitamente em carta de fiança bancária, em seguro, garantia. Vejam que o que já era reconhecido pela jurisprudência do TST, o que já era reconhecido, até coloquei aqui na tela para vocês, o que já era reconhecido pela OJ 59 da SDI 2 passou a integrar o artigo 882 da CLT. Então é possível nomear bens a penhora, então o que eu vou nomear? Eu vou nomear a carta de fiança bancária, eu vou nomear aqui um seguro garantia judicial. Só que o detalhe da jurisprudência do TST em relação à carta de fiança bancária, que foi alterada após o novo CPC, foi o seguinte:
nós aumentamos o valor da carta de fiança bancária. Por quê? Até alguns anos atrás, até a entrada em vigor do novo CPC, se a dívida era de 100 mil, eu apresentava uma carta de fiança bancária de 100 mil, ponto. Agora não. Se você ler a OJ 59 da SDI 2, você vai ver que para uma dívida de 100 mil, eu tenho que apresentar uma carta de fiança bancária de pelo menos 130 mil. Por quê? Porque a carta de fiança bancária, para ser aceita e para equivaler a dinheiro, ela tem que ser o valor do débito mais pelo menos 30%. Para já garantir uma atualização, porque o débito trabalhista vai sendo atualizado. Então, o débito de 100 mil vai ser garantido com a carta de fiança bancária de pelo menos 130 mil. Porque esse 100 mil hoje vai se tornar 105 amanhã, depois 110, 115. Então, eu já garanto aqui uma atualização para frente. Ok, pessoal? Depois, chegando aqui aos últimos pontos aqui, últimos temas quentes para a nossa prova de amanhã. O que eu destaquei para vocês? Liquidação e prazo para a manifestação. Na liquidação por cálculos, que é a liquidação normal no dia a dia da Justiça ao Trabalho, é a liquidação que você, como futuro advogado trabalhista, vai lidar nos seus processos. Liquidação por cálculos. Então, olha o que acontece. Os cálculos foram apresentados, o juiz, ele tem obrigação agora de intimar as partes para a manifestação. Só que a grande pegadinha é a seguinte: as partes intimadas têm o prazo de 8 dias para essa manifestação. Então tem a intimação obrigatória das partes que possuem prazo de 8 dias. E eu tenho a intimação obrigatória da União para a manifestação no prazo de 10. Então veja que ficou diferente. A reforma trabalhista reduziu o prazo de manifestação das partes e aí ficou essa diferença. Parte tem 8 dias para a manifestação, União 10 dias para essa manifestação. Bruno, o que a União tem a ver aqui com o seu processo em face do seu ex-empregador? A ação trabalhista não é entre Bruno e empresa Alfa? O que a União tem a ver com isso daqui? A União é a credora previdenciária. A União recebe os valores de INSS, da contribuição previdenciária. Então, na liquidação, nós vamos incluir os valores devidos a Bruno e devidos à União. Então, obviamente, da mesma forma que o Bruno tem interesse em ver se os cálculos dos valores devidos a ele estão corretos, a União tem interesse em olhar os cálculos e ver se os valores de contribuição previdenciária estão adequados também. E aí, olha um detalhe aqui. As partes apresentam manifestação em 8 dias, União em 10 dias. Cuidado para não dobrar prazo da União, quadriplicar prazo da União. Não, nada disso. Por quê? Porque aqui a lei já fixa o prazo em dias. São 10 dias e ponto. E um outro cuidado aqui. Se a parte não apresentar a manifestação em 8 dias, haverá preclusão. Preclusão é perda da possibilidade de realizar um ato processual. Então, se a parte não apresenta a manifestação em 8 dias, houve preclusão, ela perdeu a possibilidade de discutir aqueles cálculos. E a União? A União sofre preclusão? Cuidado, porque a resposta é sim. Cuidado para você não proteger demais a União. União sofre preclusão? Sim. Se ela não apresentar manifestação em 10 dias, preclusão, ela não poderá rediscutir os cálculos, ok? Cuidado, eu sempre falo isso, cuidado para não proteger demais a União, ela sofre preclusão sim. Você vai destacar na sua CLT, no seu vadimeco, os parágrafos do artigo 879, parágrafo 2º e 3º. Destaque lá, parágrafo 2º e 3º do artigo 879 da CLT. E aí, para nós fecharmos aqui, ó, depósito recursal. Olha aqui na tela.
isenção e pagamento pela metade. Artigo 899. O que você vai fazer também? Você vai destacar os parágrafos 9º e 10º. Vá lá na sua CLT, artigo 899, parágrafos 9º e 10º, destaque. Por quê? Olha a grande pegadinha que eles podem vir a trazer na sua prova. Eles podem tentar jogar para ver se você cai na ideia de que entidades sem fins lucrativos seriam a mesma coisa que entidades filantrópicas. Não. Tanto eu não posso falar que são ali, tem o mesmo conceito, que entidades sem fins lucrativos vão pagar metade do depósito recursal. E as entidades filantrópicas estão isentas. Então, muito cuidado com isso. Eles poderiam falar que as entidades sem fins lucrativos estão isentas. Opa, não. As filantrópicas estão isentas, as entidades sem fins lucrativos pagam metade. Pagam metade, assim como microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, empregadores domésticos. Então é extremamente importante nós conhecermos essas inovações aqui para sabermos quem paga a metade do depósito e quem está isento. Principalmente porque nós sabemos que o valor do depósito recursal é bem substancial. Ultrapassa os R$9.000 por RO, ultrapassa os R$19.000 por recurso de revista. Então é importante nós sabermos se eu tenho que pagar a integralidade, se eu pago a metade ou se eu estou isento. Meus amigos, fechamos aqui a parte de processo do trabalho. Desejo do fundo do coração que você vá muito bem e muito tranquilo para a aula de amanhã. Para a aula não, para a prova de amanhã. Você assistiu todas as aulas, você se preparou, você estudou durante 5 anos na sua faculdade. Confie em você. Você vai amanhã fazer a prova, vai conferir o gabarito no finalzinho da tarde, vai ver que foi aprovado, vai fazer pelo menos aqueles 40 pontos ali para ser aprovado. Confie em você, porque nós aqui do Saraiva a Prova confiamos e estamos torcendo. Só o último detalhe, ó, nós vamos agora para o intervalo, 1 hora, nós voltamos com Direito do Trabalho, professora Carla Romar. Não se atrase, porque eu tenho certeza que a aula vai ser um espetáculo, porque a Carla é um espetáculo de professora. Tá bom, meus amigos? Até mais. Valeu!